Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está para o nosso primeiro tutorial do Mapa Mundi. É simplesmente só isso que eu tenho para dizer. Primeiro a gente vai começar pelo Reino Unido. Vou ensinar para vocês. As cores que nós vamos precisar é preto, azul, branco e vermelho. Vambora. Um bloco aqui, óbvio. Um na diagonal, um pro lado, um pra diagonal, um pro lado, um na diagonal, um pro lado, 3 pra diagonal, 2 para o lado, 2 na diagonal, 1 pra cima, 2 pra diagonal, 2 pra cima, 2 pro lado, 4 na diagonal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pro lado, 1 pra diagonal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pro lado, 2 pra cima, 4 na diagonal, 1 pro lado, 1 na diagonal, 2 pro lado, 1 na diagonal, 1 pro lado, 1 na diagonal, 1, 2, 3, 4 pro lado, 2 na diagonal, só um segundo, 1 pra cima, 2 pro lado, 1 na diagonal, 2 pro lado. E aí, desculpa aí, se não tiver muito fácil de entender, esse daqui é meu primeiro tutorial, então, Bora. Continuando, 2 pra cima, 1 pro lado, 1 pra cima, 2 pro lado, 1 na diagonal, 3 para o lado, 1 na diagonal, 1 pro lado, 2 na diagonal, 1, 2, 3 pra cima, 1 na diagonal, 1 pro lado, 1 na diagonal, 1 pro lado, 1 na diagonal, 3 pro lado, 1 na diagonal, 1 pro lado, 4 na diagonal, 1, 2, 3, 4 pra cima. Bora ver. Vou deixar um tempinho aqui pra vocês conferirem. Tá bom. Continuando. 1 na diagonal, 2 pra cima, 1 pro lado, 1 na diagonal, 1 pro lado, 1 na diagonal, 3 pro lado. Nesse bloco daqui, 1 pra cima, 3 na diagonal, 1 pro lado, 1 na diagonal, não, na diagonal não, desculpa, 3 na diagonal, 1 pra cima, 1 na diagonal, 1, 2, 3, 4 pro lado, 1, 2, 3 pra baixo, 1 pro lado e 1 na diagonal. Tá bom. A partir desse bloco daqui, desse daqui, 1 na diagonal, 1 pro lado, 1 pra cima, 3 pro lado, 1 na diagonal, 1, 2, 3, 4, 5 pro lado, 1 pra baixo, 1 pro lado e outro pra baixo. Desse bloco daqui, a partir desse bloco, 1 pra cima, 3 pro lado, 1 na diagonal, 2 pro lado. Tá. A partir desse bloco daqui, 3 pra cima, 1 na diagonal, 1 pra cima, 1 pro lado, 1 pra cima, 1 na diagonal, 1 pra cima, 2 na diagonal, 1 pra cima, 1 na diagonal. A partir desse bloco daqui, 2 pro lado, 1 pra cima. A partir desse bloco daqui, 1 na diagonal, 1 pro lado, 2 pra cima, 2 pro lado. 1 na diagonal,
3 pra cima, um na diagonal, um pra cima, um na diagonal, um pra cima, um na diagonal, um pro lado, um na diagonal, um pro lado, um na diagonal, um pro lado direito e 4 pro lado esquerdo. Tá bom. Um na diagonal, um pro lado, um na diagonal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pro lado, um pra cima, um na diagonal, outro na diagonal, inclusive. Calma. Um pro lado direito e 2 pro esquerdo. Um pra cima, 2 pro lado, 2 na diagonal, um pro lado, como é mesmo? Um pra baixo e outro pro lado. Bora pra Irlanda do Norte agora. Tá, deixa eu dar um tempinho aqui pra vocês verem. Tá, bora pra essa ilha primeiro, na verdade. Só um segundo. Daqui, a partir desse bloco daqui, a gente desce 1, 2, 3, 4, 5, 6 e coloca 2 concretos pretos. A gente já pode quebrar. Tá bom. 2 pro lado, um na diagonal, um pro lado, um na diagonal, 2 pra cima, 3 pro lado, um na diagonal e um pra baixo. Aqui você já pode preencher de vermelho. Bora. Irlanda do Norte agora. A partir desse bloco daqui, desse, a gente vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pro lado e coloca um concreto. A gente já pode quebrar. Agora, um pra cima, 3 pro lado, um na diagonal. A partir desse bloco daqui, um pra cima, um pro lado e outro pra cima. Um na diagonal, outro pro lado, 2 pra cima, um na diagonal, um pra cima, um na diagonal e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pro lado. Tá bom? Continuando, um na diagonal, 2 pro lado e um pra cima. Daqui, 2 na diagonal, um pra cada lado e um pra cima. A partir desse bloco daqui, um bloco pra cá, não pra diagonal, perdão. É meu primeiro tutorial, então um pro lado, 2 pra baixo, um na diagonal, 2 pra baixo. Um pro lado, um pra baixo, um pro lado, 2 na diagonal. Daqui, um pro lado, um pra cima, um pro lado. A partir desse bloco daqui, um pra baixo, 3 pra lado, um pra baixo, um na diagonal, um pra baixo, um pro lado, um na diagonal, um pro lado, um pra baixo e o outro pro lado. Ó, tá assim por enquanto. Daqui, um na diagonal, 1, 2, 3, 4, 5 para o lado, 1, 2, 3 para cima, um na diagonal, um pro lado, um na diagonal e 3 pro lado. Um na diagonal, um pro lado. Um na diagonal, um pro lado, 2 para baixo. Daqui a gente pode fazer um quadrado 2x2. E aqui outro quadrado 2x2. E um pra baixo. Tá bom. A partir desse bloco daqui é um pra cima,
dois pro lado, um pra baixo, outro pro lado e um pra cima. Três pro lado, perdão. Três na diagonal. Três pra cima. Um na diagonal. Um pro lado, um na diagonal, um pra baixo, um na diagonal, um pro lado. E dois pra cima, que você já pode preencher. Tá bom? Ficou assim. Continuando, bora voltar ao Reino Unido, a Grã-Bretanha, melhor. A partir desse bloco daqui, desse, não sei onde a gente parou, um na diagonal, um pra cima, uma diagonal pra cada lado. A partir desse bloco daqui, um pra cima e dois pro lado. Dois pra cima. Agora é 5, perdão, na diagonal. Dois pra cima, dois na diagonal, dois pra cima. Aqui, bora completar. Três pra cima, um na diagonal, um pra cima, outro pro lado. A partir desse bloco daqui, um pra diagonal, na diagonal, perdão, dois pra baixo, um pra cada lado e aqui preenche. Legal. Aqui, a partir desse bloco daqui, dois pro lado, aí cima e baixo, dois blocos. A partir desse bloco daqui, dois pro lado. Esse daqui vai ir pra diagonal aqui. E vai 1, 2, 3, 4, 5. 5 pra baixo. 2 pro lado, na diagonal. 3 pra cima. Aqui só junta e preenche branco. A partir desse bloco daqui, 3 pra cima. 2 pro lado. Aqui um pra diagonal. Na diagonal. Aqui 3 na diagonal e pro lado. Um pouquinho confusa essa parte, mas a partir desse bloco daqui, esse daqui, 2 pra baixo aqui, um pro lado, um na diagonal, 2 pra baixo, um na diagonal, 2 pro lado, 2 pra cima, um na diagonal, um pra cima, um na diagonal, um pra cima, um na diagonal, outro na diagonal, 2 pra cima, aqui é um pro lado, um na diagonal, um pra baixo, um na diagonal, 2 pro lado, 2 pra baixo, 2 pro lado, 2 pra cima, aqui na diagonal, um pro lado e outro pra cima. Continuando. Um na diagonal, um pra cima, um na diagonal, 3 pro lado e um pra baixo. Aqui você já pode preencher. Aqui também pode fechar e preencher. Aqui, 3 diagonais. A partir desse bloco daqui, 3 diagonais. Não, pera. Só um segundo. Perdão. A partir desse bloco daqui, um pra cima, 2 diagonais. Coloquei um pouquinho. Não. 2 pro lado, 2 pra baixo e uma diagonal. Aqui você já pode preencher de branco. Aqui um na diagonal, 2 pra cima, um pro lado, um pra cima, um na diagonal, 3 pro lado, 2 na diagonal, um pra baixo, um pro lado, um pra cima e outro pro lado. A partir desse bloco daqui, um pra cima, 3 pro lado, um na diagonal, outro na diagonal, outro na diagonal e completa aqui. A partir desse bloco daqui,
Dois na diagonal, um pra cima e outro pra baixo. E a partir da parte de baixo, um pro lado, um na diagonal, dois pro lado, um pra cima, um na diagonal, um pra baixo, dois pro lado, um na diagonal, um pra cima, um na diagonal. Aqui dois na diagonal. Aqui você pode fazer um cubo 2x2. Continuando. Aqui, a partir desse bloco daqui, são 4 pro lado, um na diagonal e 2 pro lado também. Que você já pode preencher. Deixa eu ver se tá faltando preencher alguma coisa. Não. Não tá. Perdão, esqueci de preencher essa parte daqui, essa parte. Pronto. Bora fazer essa ilha daqui. A partir desse bloco daqui, você vai dois pro lado e bota um concreto. Que vai um pra cima e outro pro lado. A partir do bloco que a gente começou a construir, um pro lado, um pra baixo, 3 pro lado, um pra baixo e outro pro lado. Pronto. Ficando assim. Acho que eu já vou preencher essa parte. Já pode preencher se você quiser. Depois, se não, fica pro final. Pronto. A partir desse bloco daqui, até marquei de terra. Você vai 2 pra cima. Aqui você faz um quadrado 2x2 no lado direito. Aqui você faz um 3x2 no lado esquerdo. E aí desse bloco daqui pro lado. A partir desse bloco daqui, você vai 4 pra cima. 2 pra cada lado. E no lado na diagonal. Agora, lado esquerdo. A partir desse bloco daqui, você coloca 2 lãs cinzas. Vai 3 no lado. Pro lado. Um na diagonal e outro pro lado. Quebrar as lãs. Tá bom. Continuando. A partir desse bloco daqui, você vai 2 pra cima. Um pro lado. Um pra cima. 6 pro lado. Não, só 5, perdão. Aqui, você vai um na diagonal, outro na diagonal, 4 pro lado, e aqui coloca um no meio. Aqui você já pode preencher de concreto, azul. Então, continuando, a partir desse bloco daqui, você vai um pra cima, um pro lado, 3 pra cima, um pro lado, um pra baixo. A partir desse bloco daqui, você vai um pro lado, 2 pra cima, um na diagonal, um pro lado, 2 pra baixo, um na diagonal, 2 pro lado, um na diagonal, um pra baixo, 2 pro lado, um pra baixo, um pro lado e outro pra baixo. Aqui você vai um na diagonal e completa. Fechou, na verdade. Aqui você já pode preencher de concreto azul. Continuando, bora fazer essa ilha aqui. Não lembro o nome, mas... a partir desse bloco daqui, da ilha, você vai 3 pra cima. Você coloca mais 3 de concreto preto. Você pode quebrar. Aqui você vai, a partir desse bloco daqui, você vai um pro lado, um na diagonal, um pro lado, 4 pra cima.
cima, 2 pro lado, um na diagonal, 2 pro lado, 2 na diagonal, 2 para baixo, 1 pro lado, 1 para cima, 2 pro lado, 1 na diagonal, outro na diagonal, outro na diagonal, 2 pro lado, 1 para baixo, 1 pro lado, 1 na diagonal, 1 na diagonal, 2 para cima, 1 pro lado. A partir desse bloco daqui, você vai 2 pro lado. Você já pode preencher. Continuando. Ó, se vocês quiserem ver também, ó, as duas ilhas. Tá. Continuando. A partir desse bloco daqui, dessa ilha, você vai 1 na diagonal, 1 pro lado, 1 para baixo e 3 pro lado, que você já pode preencher. A partir desse bloco daqui, bloco mais da ponta, você vai 1 na diagonal, 2 pro lado, 2 na diagonal, 2 pro lado, 1 na diagonal, 2 para baixo, 1 na diagonal, 2 para baixo, 1 na diagonal, 1 pro lado, 2 para cima. 1 na diagonal, 1 para cima, 1 pro lado, 2 para cima, 1 pro lado, 2 diagonais. Que você pode preencher de concreto azul. Ok. Vamos continuar. A partir desse bloco daqui, vai 1 pra cima, 2 pro lado, 1 na diagonal, 2 pro lado, 1 na diagonal, 2 pra cima, perdão, 2 pro lado, 1 pra baixo. A partir desse bloco daqui, você vai 4 pra cima, 1 na diagonal, 1 pra cima, 1 na diagonal, que você vai 4 pro lado, 1 pra baixo e outro pro lado. A partir desse bloco daqui, você vai 2 pra cima, 1 pro lado, 3 pra cima, 2 pro lado, bugs no meu celular, 2 pra cima, 1 na diagonal, perdão, 2 pra cima, 3 pro lado, 1 pra baixo, 1 na diagonal, 1 pro lado, 1 na diagonal, e aqui vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pro lado. 1 pra cima, 3 pro lado, 1 na diagonal, 1, 2, 3, 4, 5 pro lado. E a partir desse bloco daqui, esse último bloco, a gente coloca 2 lãs, óbvio, e coloca um concreto. Aqui você vai 1 pro lado, 1 pra baixo, 1 pro lado, 1 na diagonal, 1 pra cima e 2 pro lado. Aqui você vai 1 na diagonal, 1 pra cima, 1 na diagonal, 1 pro lado, 2 na diagonal, 1 pro lado, 1 na diagonal, 1 pro lado, perdão, 2 na diagonal, 1 pra cima, 1 pro lado, 1 pra baixo, 1 pro lado e 1 pra cima. Você já pode preencher de concreto vermelho. Aqui, você vai, a partir desse último bloco daqui, você coloca na diagonal e no lado você faz, no lado da lã, você coloca 2 pro lado, 1 pra cima, 1 pro lado e 1 pra cima. A partir desse bloco daqui, você coloca 3, os mais de cima, e coloca mais 3 concretos. Nesse bloco daqui, você vai 2 diagonais, 1 pro lado e outro pra cima, preenche vermelho.
Agora vamos para aquelas ilhas ali. A partir desse bloco daqui, você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pro lado e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pra cima. Ok? Enfim. A partir da lã, a gente vai 2 pra cima, 1 na diagonal, 2 pra cima, 1 pro lado e 1 pra baixo. A partir desse bloco daqui, a gente vai 1 na diagonal, 2 pra cima, 1 na diagonal, outro na diagonal. Tá certo. A partir desse bloco daqui, 2 na diagonal, 1 pra cima, 1 pro lado, 2 na diagonal, 1 na diagonal, 1 pra baixo, 1 pro lado, 1 pra cima e 1 pro lado. E 1 pra cima, perdão. Que você já preenche. A partir desse bloco daqui, você vai 1 na diagonal, 1 pro lado, 1 pra baixo e 2 pro lado. Aqui você faz a última diagonal e preenche. A partir desse bloco daqui, você vai 4 pra cima, 2 pro lado, 1 pra cima, 2 pro lado, 3 pra baixo, 1 pro lado, 1 pra cima, 1 pro lado, 1 na diagonal e 1 pra baixo. O que você faz? Você preenche concreto azul. Você já pode quebrar essa linha de lã. E bora continuar pela parte continental. Continental não, a Grã-Bretanha. A partir desse bloco daqui, você vai 1 na diagonal, 1 pra baixo, 5 na diagonal, 1 pro lado, 1 na diagonal, 1 pro lado, 1 na diagonal, 1 pro lado, 1 na diagonal, 1 pro lado, 2 na diagonal, 1 pro lado esquerdo e 3 pro direito, e no lado esquerdo você vai 1 pra cima. No lado direito você desce 1 na diagonal, 2 pro lado, 1 na diagonal. Aí aqui você vai 1 pra esquerda e 2 pra direita. No lado direito você vai 1 na diagonal, 1 pra baixo, 1 pro lado, 1 pra cima, 1 pro lado. Continuando, 1 na diagonal, 2 pro lado, 1 na diagonal. Aí a partir daqui você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 blocos. Pra cá a gente tem bastante coisa ainda pra construir. Então, 1 na diagonal, 1 pro lado, 3 pra baixo, 3 na diagonal, 1 pra baixo, 1 na diagonal, 1 pra baixo, 1 na diagonal, 1 pra baixo, 4 na diagonal, 1 pro lado, 2 na diagonal, 2 pro lado, 1 na diagonal, 2 pro lado. A partir desse bloco daqui, só um segundo. Você vai 1 pra baixo, 1 pro lado, 1 pra... Perdão. 1 na diagonal, 1 pra baixo, 1 na diagonal, 3 pra lado, 1 na diagonal, 1 pro lado, 1 na diagonal, 2 pro lado e 1 na diagonal. A partir desse bloco daqui, você vai 1 pra baixo, 4 pro lado, 1 pra cima, 3 pro lado, 1 na diagonal, 2 pro lado, 1 na diagonal, 1 pro lado, 1 na diagonal, 1 pro lado, 3 na diagonal. Aqui você vai 1 pra baixo, 1 na diagonal, 1, 2, 3 pra baixo, 1 na diagonal, 1, 2, 3, 4 1 pra baixo,
um na diagonal, um pra baixo, um na diagonal, um pra baixo, um na diagonal, um pro lado, um na diagonal, 4 pro lado, 3 na diagonal, um pra baixo, 2 na diagonal, 3 pra baixo, um na diagonal, um pra baixo, 2 na diagonal, 3 pra baixo, 2 na diagonal, 3 pra baixo, 3 na diagonal, um pra baixo e outro pro lado, um na diagonal, um pra lado e um pra baixo. A partir desse bloco daqui, último bloco, penúltimo bloco que eu disse, você vai 3 na diagonal e vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pro lado. É isso, né? Voltando, você vai 1 na diagonal, 2 pro lado, 1 na diagonal, 1 pro lado, 1 na diagonal, 1 pra baixo, 1 na diagonal, 1, 2, 3, 4 pra baixo, 1 na diagonal, 1 pra baixo, 1 na diagonal, 1 pra baixo, 2 na diagonal, 2 pra lado, 1 na diagonal, outro na diagonal, 1 pro lado e 1 pra baixo. Aqui você vai 4 pro lado, 1 pra baixo, 2 pro lado. A partir desse bloco daqui, você vai 3 pra baixo, 4 pro lado, é isso? 1 na diagonal, 3 pro lado. A partir de... voltando. 1 na diagonal, 1 pro lado esquerdo e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pro lado direito. No lado direito, continuando no lado direito, 1 na diagonal, 1 pro lado, 2 pra baixo, 1 na diagonal, 1 pro lado, 1 na diagonal, 1 pro lado, 2 na diagonal, 1 pro lado, 1 na diagonal, 2 pro lado, 1 na diagonal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pro lado. Continuando, a partir desse bloco, vai 1 pra cima, 1, 2, 3, 4, 5 pro lado, 1 pra cima e 1 pra baixo, na parte de baixo 1 pro lado, 3 pra baixo, 3 pro lado, 1 na diagonal, 1 pra cima e 3 na diagonal, que você já pode preencher de concreto vermelho. A partir desse bloco daqui, não desse, perdão, desse daqui, você vai 1 pro lado, 1 pra cima, 1, 2, 3, 4, 5 pro lado, 1 pra baixo, 1 na diagonal, 1 pra baixo, 1 na diagonal, 1 pro lado, 1 pra cima, 1 pro lado, 1 na diagonal, 2 pro lado, 1 pra cima, 1 pro lado, 1 pra cima, 1, 2, 3, 4 pro lado, 1 na diagonal, 3 pro lado, 1 na diagonal, 1 pra baixo, 1 na diagonal, 1 pra baixo, 1 na diagonal, 1 pra baixo. 1, 2, 3, 4, 5 pro lado. Já quase terminando, então vai. Continuando, você vai 2 na diagonal, 1 pro lado, 1 na diagonal, 1, 2, 3, 4 pro lado, 1 na diagonal, 1 pro lado, que você vai 4 diagonais, 1 pro lado, 1 na diagonal, 1 pro lado, 1 na diagonal, 1 na diagonal e 2 pro lado. Terminamos a fronteira mais da Irlanda. Agora bora começar as marcações pra pintar. Bora começar pelo azul. Nesse bloco daqui, você vai 1 pro lado de azul e desce até encontrar a parte preta. Aqui você só faz continuar e traça outra linha.
Enfim. Continuando com o azul. A partir desse bloco daqui, você vai 3 no azul. E, ó, você passa aqui, você coloca 2 lãs aqui no meio, na diagonal e pra baixo, e aqui na diagonal. Pronto. Agora é só simplesmente seguir a parte branca e a preta. Que você desce, vai aqui e faz aqui. Ó, vou dar uma mostrada de novo que eu não falei. Essa parte. Ó, a partir desse daqui é só fechar. Agora pro último azul. A partir desse bloco daqui, você vai um pro lado, um na diagonal, 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 um pro lado e um na diagonal. Aqui você só faz fechar. Ó, continuando nessa mesma faixa, quando terminar aqui, na mesma faixa da parte azul, você coloca os blocos, claro. Você coloca o bloco até chegar nesse bloco daqui. Ó, só pra ver. Ó, e fecha. Ó, voltando pra cá. A partir desse bloco daqui, a gente fecha aqui essa parte. Continua aqui. Continua até chegar no concreto preto. Inclusive aqui, que já pode preencher. Me esqueci. Ó, a partir desse bloco daqui, você continua com o concreto branco, vai até esse bloco daqui, até alinhar. Quando alinhar, é só vir aqui e fechar, até chegar no concreto preto. Onde aqui é só continuar. Pronto, deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Não. E o resto que não tá marcado é só colorir de concreto vermelho, tá? Vou dar um corte aqui enquanto eu coloco os blocos, tá? E assim ficou o resultado do Reino Unido. O próximo tutorial vai sair da Irlanda, aquele paísinho ali do lado. E não tenho mais nada pra dizer. Tchau.